Com a dificuldade de produzir doses das vacinas Coronavac e de Oxford em fábricas nacionais por conta da falta de insumos chineses, o Planalto foi interpelado pelo embaixador da China em Brasília para que tome uma posição favorável em relação ao país asiático. Os constantes ataques do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao governo chinês, desagradaram os asiáticos que pedem pela demissão do chanceler e por uma sinalização positiva do presidente Jair Bolsonaro, com ao menos um comunicado destacando a boa relação entre os dois países. Visando também agilizar a liberação dos insumos, o governo federal irá adotar um tom mais amigável em relação à participação da chinesa Huawei na tecnologia 5G. A Huawei se tornou um dos alvos na gestão Bolsonaro. A gigante chinesa tem pleiteado ser fornecedora de equipamentos para as futuras redes de tecnologia 5G no Brasil. Apesar disso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, planeja viagens para as sedes da Nokia, na Finlândia, da Ericsson, na Suécia, da Samsung, na Coreia do Sul e da ZTE também, antes de... Vamos nessa, então, debater com os nossos comentaristas essa influência chinesa e essa possível chantagem da China com o Brasil. Constantino, você... Olha, Paulo, é chantagem, né? É chantagem e não é novidade. A China, desde que o Xi Jinping chegou ao poder, ela tem se tornado cada vez mais agressiva em relação à postura internacional. Ela tem uma pretensão globalista, imperialista até mesmo. Ela disputa a hegemonia, o controle do mundo com os Estados Unidos, né? E ela não mede muitos esforços para isso. Ela tenta comprar quem está à venda e quem não está à venda ela tenta intimidar, né, e usar moedas de troca dessa natureza. Então, não me causaria nenhum tipo de espanto se for eventualmente verdade mesmo que foi colocado dessa forma, né, que querem a cabeça do Ernesto Araújo, uma sinalização mais amigável e permissão da participação da Huawei na licitação de 5G. E se for isso... de novo, não é surpresa para quem acompanha e estuda o histórico chinês, mas é surpresa, na minha opinião, a postura dos nossos jornalistas, né? E alguns políticos, alguns governadores, presidentes de Câmara. Por quê? Porque estamos falando de um regime opressor que tem campo de concentração em pleno século XXI para minorias, que persegue jornalistas, né? E que é o causador da pandemia, intimidando um Brasil que é um país democrático e pedindo a cabeça de um chanceler que é a escolha do presidente eleito por 57, quase 58 milhões de brasileiros. É demonstrar muito pouco apreço pela nossa democracia isso, né? Então, deixar o ódio ao governo Bolsonaro falar mais alto, ou então o repúdio a tal ala ideológica, e quem usa essa expressão normalmente vem da ala ideológica da mídia, né, que acha que a ideologia é sempre dos outros, acha que não tem nenhum tipo de visão de mundo e que só olha fatos, ciência e tudo mais, né? É curioso que só falam de ala ideológica quando é mais à direita, quando defende os valores da civilização ocidental, judaico-cristã, mas os outros não são ideológicos quando defendem o progressismo e tudo mais. Então, o mais assustador para mim, como cidadão brasileiro e como jornalista, né, é ver os meus pares e autoridades, lideranças políticas brasileiras, né, passando pano para isso, falando que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro pela orelha e levar para pedir desculpas, aplaudindo o fato de pedirem a cabeça do chanceler porque não gostam da tal ala ideológica e colocando todas essas picuinhas ou fatores ideológicos acima do básico aqui, que seria a defesa da soberania nacional, da nossa democracia e da liberdade de expressão e, óbvio, dos direitos humanos, né? Então, eu sempre defendi que algum grau de pragmatismo é necessário com o nosso maior parceiro comercial, que por acaso é o maior parceiro comercial do mundo todo quase, dos Estados Unidos, que estão em guerra comercial com a China, da Austrália, que vende muito para a China e sofreu ameaças e retaliações, e o mundo todo acordou para isso, né? O mundo ocidental está ciente cada vez mais de que a China é a grande ameaça geopolítica do século XXI, porque, de novo, é muito agressiva,
nessas campanhas de intimidação. Esse ministro, esse embaixador chinês no Brasil, Yang Weinming, ele passou pela Argentina deixando um rastro de postura de bullying, né? Então é o estilo dele, é o estilo da China, sob ordens do Xi Jinping. Então eu não sei se há um problema técnico, se há um problema burocrático, o próprio Rodrigo Maia atropelando o Poder Executivo, né? Foi marcar uma reunião com esse embaixador e concluiu que não havia obstrução política. Agora a gente fica sabendo pela mídia que não é bem assim, que tem a chantagem. Olha, eu espero que o presidente tenha forças para dar alguma sinalização, entregar alguns anéis sem entregar a cabeça. Se ele entrega a cabeça do seu chanceler dessa forma, aí ele sucumbiu, né? Aí ele entregou os dedos e não os anéis. Então, fazer uma manifestação pública ou outra de amizade, de que estamos em uma relação cordial, pragmática, tudo bem, isso é do jogo. Agora, se mostrar subserviente a um regime desses, que é o que nossos jornalistas parecem desejar, aí seria a morte da soberania nacional. Entregar de bandeja a cabeça do chanceler, porque a China está pedindo que... Para que fazer eleição no Brasil, então? Vira logo província chinesa. Para com isso, para com o show, com o espetáculo, para simular que temos uma democracia, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado aqui, tem que ter essa postura que é pragmática e olha para o aspecto comercial, sem sacrificar aquilo que é a essência. E a essência é o básico aqui, a defesa das liberdades de expressão, da nossa democracia, né? E por aí vai. Então, eu estou assim... Eu até gostaria de dizer que eu estou mais assustado do que estou, porque a gente vem acompanhando, né, essa ala ideológica da mídia faz algum tempo. Mas tem uma turma, acho que assanhada para virar logo de uma vez província chinesa. Espero que isso não aconteça. Diogo, você acha que a China tem poder, então, de demitir o ministro Ernesto Araújo? Espero que não, né, Paulo? O que está acontecendo, se a gente for levar a ferro e fogo essa reportagem aí do Wilson Lima, da Gazeta do Povo, seria realmente uma chantagem, né? Uma tentativa de chantagem. Agora, quem diria, né? O governo brasileiro tendo que fazer justamente aquilo que sempre disse que não faria, né? Que é baixar a cabeça para a ditadura chinesa. Segundo essa reportagem, o Pequim quer uma sinalização de que o Brasil está disposto a mudar o tom. Então, o repórter ali elencou três sinais, né, dessa volta atrás, dessa melhoria nas relações. Um deles seria um pedido de desculpas público, o outro a demissão do chanceler Ernesto Araújo e o outro, esse gesto que você citou, da tecnologia 5G ser incluída no futuro leilão aqui no Brasil. Agora, as duas primeiras opções significariam uma humilhação para o governo Bolsonaro. A terceira não, porque dentro do governo já havia quem defendesse o 5G chinês. Agora, nada disso estaria acontecendo, Paulo, se o governo brasileiro não tivesse adotado uma postura mais pragmática em relação à China, né? Não basta a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que, na minha opinião, é uma das melhores ministras, um dos melhores quadros aí da pasta do governo Bolsonaro, ter que ficar colocando panos quentes na relação com os nossos maiores parceiros comerciais para compensar ali outras pastas, a atuação de outras pastas, inclusive a do Ernesto Araújo. E agora nós estamos sem vacina porque o governo Bolsonaro deu oportunidade para a China fazer chantagem com a gente. Não precisaria ter dado essa oportunidade. E a gente precisa lembrar como que veio essa oportunidade, né? Lembrar da responsabilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ficou fazendo tweets, espezinhando o embaixador chinês e depois foi defendido pelo Ernesto Araújo. Se eu, o Constantino ou o Mark fizermos tweets espezinhando a China, tudo bem, não tem maiores consequências, mas Eduardo Bolsonaro é deputado e filho do presidente, né? E tem a própria responsabilidade do presidente Bolsonaro nisso, que ficou desmoralizando a Coronavac, chamando pejorativamente de vacina, entre outras coisas. As consequências disso tudo é que agora tem profissionais de saúde brigando no Brasil para serem vacinados, porque não tem dose para todos, sequer para os profissionais de saúde. Então, o que a gente está vendo como uma política externa inepta e ideológica pode levar à morte de brasileiros. E quando eu falo ideológica, eu quero lembrar que eu criticava o governo do PT, a política externa do governo do PT, por ser ideológica. Então, podemos sim criticar uma política externa por ser demasiadamente ideológica e por colocar a ideologia à frente dos interesses nacionais. Tá? Então, assim, podemos sim criticar o excesso
de ideologização da política externa. Muito bem, agora, Mark, pensando no lado positivo, amanhã a gente tem a chegada de 2 milhões de doses vindas da Índia, né? É isso mesmo, Paulo. Veja só, o capitalismo salvando, né, essa questão toda. A Índia capitalista vai liberar a venda comercial de vacinas, enquanto a China comunista coloca aí travas para nos fornecer insumos para envasar a vacina aqui. Acho que o Constantino já falou bastante sobre a surpresa ou não da China estar ameaçando, chantageando o Brasil. Se a reportagem for confirmada, é claro que a chantagem, e a China é isso, né? É uma ditadura violenta que não está preocupada com a vida de ninguém. Aliás, negocia a vacina em troca de benefícios que ela considera importantes aqui ou acolá. A ditadura chinesa, é importante lembrar, mata seus próprios cidadãos, né, que não são alinhados aí com o regime comunista. Um exemplo é o que está acontecendo lá com a população uigure lá na China. Ela está sendo morta, um genocídio está acontecendo na China e a imprensa mundial não fala disso, né? O governo chinês reprime violentamente quem ousa falar em democracia. Vamos lembrar aqui lá dos incidentes em Taiwan recentemente. Ou seja, quem não segue de acordo com a vontade do Partido Comunista Chinês, eles tiram da frente sem nenhum problema. E parecem querer fazer isso agora com o Brasil. Querem colocar amigos, né, em pontos chaves que possam facilitar aí possíveis negociações que interessam ao governo de Pequim. Se for verdade mesmo que estão pressionando o Brasil a tirar esse ou aquele diplomata que não serve aos interesses chineses, é inaceitável. Eu estou falando aqui como alguém que não é nada fã do Ernesto Araújo. Acho que a nossa política internacional tem sérios problemas, mas é inaceitável que a China ou qualquer outro país venha exigir a queda do Ernesto Araújo ou de qualquer outro ministro. Também é inaceitável essa pressão para aceitarmos aí uma empresa que é denunciada no mundo todo por espionar pessoas. E para quem acha que isso é teoria da conspiração, é só ler o porquê o Reino Unido, por exemplo, baniu a Huawei lá do Reino Unido. A Suécia e a Índia estudam ir pelo mesmo caminho. Tudo porque esses países veem que são claras as possibilidades da Huawei fazer espionagem para o Partido Comunista Chinês. Tudo isso mostra que a ditadura chinesa só está preocupada mesmo com o xadrez político, né? E aí, os políticos aqui, que não têm consciência até de soberania, embarcam nessa. Rodrigo Maia, né, já falaram aqui, foi falar com diplomatas chineses para tentar, primeiro, atrair o holofote para ele, né, como pai de um possível acordo com a China. E aí, pior que isso, segundo o jornal Estado de São Paulo, na conversa ele chegou a pedir desculpas em nome de alguns parlamentares que teriam falado mal da China. Ora, o Rodrigo Maia, primeiro que já não tem poder algum, está no final do mandato, está agonizando lá, né? Já não é de fato mais presidente, não tem mais poder algum, é oficialmente, mas a eleição vai acontecer daqui a pouco e ele não será mais presidente da Câmara. E ele não tem o direito de pedir desculpa em nome de nenhum parlamentar que foi eleito pela população. Você pode não gostar do que aquele ou outro parlamentar fala, mas você não pode tirar-lhe o direito constitucional, inclusive, de liberdade de expressão. Então, o Rodrigo Maia erra, inclusive, legalmente, quando pede desculpa em nome... Tivemos um pequeno problema com a conexão do nosso Mark. O Constantino está pedindo? Vai lá, Consta. Não, só porque o Mark tocou num ponto que eu deixei na minha primeira fala de fora e que ia falar, que é o 5G e a Huawei, né? É óbvio que é legítimo o Brasil se preocupar com espionagem. Nenhuma empresa chinesa é independente. As pessoas falam, mas é igual em outro país, isso é guerra comercial. Estados Unidos e China, nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma narrativa ingênua. Todas as empresas na China são subservientes ao comando do PCC. Vide o desaparecimento ou sumiço ou a postura de capacho dos bilionários. Não importa quantos bilhões você tenha na conta na China, você é um vassalo do regime, porque não há liberdade, é uma estrutura comunista, né? Então, temos que ter a preocupação com o 5G chinês, sim, isso é evidente. Reino Unido, o Marx tocou nesse ponto, vários países livres estão preocupados. Sobre o ponto do Diogo, que ele também criticava a ideologia excessiva dos petistas no governo,
eu também denunciava, mas ali é um aspecto de que a ideologia é errada, né? Então, de novo, todo mundo tem uma visão de mundo. O problema é que o PT ideologizou o Mercosul, a política externa, querendo fazer aquela história de Sul-Sul, né? Trouxe a Venezuela para dentro do Mercosul, ignorando até a cláusula de democracia, e o Brasil virou ali, né? Você tem a opção geopolítica de ser rabo de baleia, seguir a crista da onda da globalização com um grande grupo, ou ser cabeça de sardinha, né? Liderar um grupelho ali por fatores ideológicos. No caso, o PT inovou e a gente virou rabo de sardinha, porque no Mercosul aqueles pequenos países mandavam na gente e abusavam das nossas estatais e o PT achava bonito. Então o problema foi que ali a ideologia era totalmente errada. O Ernesto Araújo, em que pese críticas ao estilo e tudo mais, ele, pelo menos na narrativa, no discurso, ele está valorizando aquilo que tem que ser valorizado, que é a civilização ocidental, é a mais avançada que existe. Ou alguém prefere viver sob a questão, os valores chineses, né? Outra coisa que o Diogo toca num ponto importante, que é o interesse nacional à frente da ideologia, mas, de novo, né? Qual o interesse nacional, quem define e qual o prazo? Porque eu acho que é totalmente do interesse nacional brasileiro, que não se resume só a aumentar a balança comercial no ano que vem, é totalmente do interesse nacional brasileiro que os Estados Unidos sejam a potência hegemônica no mundo e não a China. Isso está dentro do nosso interesse, se a gente quer viver num mundo melhor e mais livre. Né? Assim como estava no interesse na Guerra Fria 1.0, que o Ronald Reagan conseguisse botar de joelhos o Império do Mal, o Império Soviético, né? Ainda bem que perdeu a Guerra Fria, o lado que perdeu. Então era do interesse nacional do Brasil e de todas as nações naquela época que os Estados Unidos conseguissem vencer o Império Soviético maligno. E eu quero só fechar aqui lendo uma notinha do nosso colega de Jovem Pan e colega aí do Mark em Curitiba, né? Que é do deputado Paulo Eduardo Martins, ele foi na veia, né? Um presidente brasileiro pode demitir um ministro do seu governo conforme seus critérios, não pelos critérios do presidente de outro país. Se é verdade que a China exige a demissão de Ernesto para liberar vacinas, está inaugurada a técnica da tortura diplomática, e isso não é aceitável. Diogo, em seguida eu passo para o Mark enquanto a produção arruma o áudio dele para a gente. Vai lá. Rapidinho, só para dizer aí o que se deve considerar como interesse nacional, claramente um resultado, né, diplomático, que no caso é uma dificuldade do Brasil conseguir insumos ou vacinas para uma tragédia que está acontecendo no país, né, que é esse enorme número de mortes por Covid-19. Então, claramente, essa dificuldade de obter esses insumos é, sim, o resultado de uma política externa completamente inepta. Mark. Diogo, não concordo contigo, perdão. A culpa não é do Brasil, a China é que está burocratizando a venda. O Brasil não está pedindo nada a ninguém. Nós queremos estabelecer uma relação comercial com a China e comprar os insumos. É isso que está acontecendo e a China está se recusando e, segundo a reportagem aí, está inclusive pedindo cabeça de ministro, está exigindo que nós compremos a tecnologia deles. Então é a China que está equivocada nesse caso. A relação comercial Brasil-China é consistente. O Brasil vende comida para a China, o Brasil ajuda a alimentar os chineses. Nesse momento deve ter alguém fazendo acordo comercial com a China no campo da alimentação. Então, a China é que está agindo de maneira errada, se verdade for, que está exigindo aí medidas políticas para liberar insumos que queremos comprar. É bom sempre reforçar isso. Diogo, quer falar? Não, tá dito já. Eu acho que o fato da China estar errada, o fato da China estar usando essa oportunidade para fazer chantagem, não tira o fato de que a diplomacia brasileira, liderada pelo Ernesto Araújo, foi completamente incompetente. Tem sido desde o começo, porque colocou a ideologia à frente do pragmatismo.